Bem-vindo! Mosaico de humanos modernos construído por grupos. Grupo ameríndio Ki, Queen, e Grupo africano A, Alpha, como ancestrais sugeridos. Apresentados como exemplos de grupos estão os mapas de frequência dos grupos YDNA, Ki, Queen, roxo à esquerda, e A, Alpha, vermelho à direita. Em outros vídeos eu relato provas fundamentais que provam que ameríndio Ki, roxo, é o ancestral de todos os humanos modernos. Historicamente, consenso apresenta africano A, alfa, vermelho, como ancestral, mas até hoje consenso não poderia relatar provas fundamentais semelhantes para o africano A, alfa, como poderia relatar para o ameríndio Ki, Queen. Quando consenso apresentou pela primeira vez A, alfa, como o ancestral de todos os humanos, algumas ou todas as provas fundamentais e marcadores necessários ainda não existiam, ou os resultados ainda não estavam suficientemente disponíveis ou verificados. Grupo ameríndio Ki, Queen. Ki, Queen, cobre mais de 80% da área da América do Sul e do Norte com uma frequência muito alta de mais de 60%, bem como uma parte excepcionalmente grande do mundo com uma frequência mais baixa. Quando a cobertura Ki, Queen, é expressa em habitantes, estima essa cobertura em muito mais de 80% no caso das Américas, porque a área onde a frequência Ki, Queen, diminui é classificada como ártico, subártico ou muito frio, e sua vegetação é classificada como floresta de coníferas. Nenhum outro grupo chega perto de alcançar uma cobertura tão extensa e com uma frequência tão alta pelo mundo quanto que o Ki, Queen. Este é certamente um diferencial que o ancestral de todos os humanos deveria apresentar, e o Ki, Queen, é o único que o apresenta. Zuna Europa. Apresentado a sobra de Ki, Queen, com cor vermelho para rosa, em baixas frequências na Europa. Falo a sobra de Ki, Queen, porque a origem Ki, Queen, é um grupo muito antigo que passou por vários eventos de eliminação e substituição ou troca, turnover events, por híbridos mais organizados ou mais orientados para a guerra do que o próprio Ki, Queen. Depois de Ki, Queen, ter povoado a maior parte do mundo, se não for o mundo inteiro. Já que o Ki, Queen, na Europa se refere a frequências mais baixas que hoje também não cobrem áreas contínuas muito grandes, o Ki, Queen, na Europa parece apenas limitado no mapa do mundo, que passa a apresentar frequências apenas a partir de 2% de frequência. Isso faz com que Ki, Queen, pareça ausente na Europa, quando não está. São apresentados 4 grupos, pesquisa de DNA pelo David Reich, com as cores verde, vermelho, azul e marrom, dos quais pelo menos 2 são Boermers, os explosivos, ou grupos de YDNA R1, Romeo 1, que apareceram aproximadamente 8.000 anos atrás na Eurásia Ocidental. Uma vez que os Boermers, os explosivos, R1, Romeo 1, são híbridos, e uma vez que os grupos híbridos podem diferir muito uns dos outros, porque podem ser de diferentes feituras, estes 4 grupos são muito diferentes de uma forma inesperada e de uma forma atípica para a biologia. Há indícios de que os 4 grupos são híbridos vindos das Américas por diferentes rotas. Há indicações de que pelo menos 2 desses 4 grupos são híbridos R1 ou Boermers, os explosivos, que vêm da raiz e berço na América do Norte, em inglês Root e Cradle. Haplogrupo R1A, YDNA, Eupedia. Citação da publicação mencionada no título. Ameríndio R1, vermelho. As populações espalham genes para pele clara, povos brancos, cabelos loiros e cabelos ruivos. JM. Quando um grupo, como o R1, tem ênfase na Islândia e nas partes ocidentais da Grã-Bretanha, isso já é uma indicação de que é ameríndio e que veio pela rota norte-atlântica, por uma corrente oceânica ou Ocean Current. Agora há fortes evidências de que as tribos R1A e R1B durante a Idade do Bronze contribuíram para a difusão da mutação A11T do gene SLC24A5, que explica aproximadamente 35% da diferença do tom da pele entre europeus, pele clara, e africanos, pele negra, e que também explica a maioria das variações no sul da Ásia. Fim da citação da Eupedia.
Como esses 4 grupos foram misturados antes de 4.000 anos atrás, e como isso aconteceu muito provavelmente durante a rotação da Eurásia Ocidental, em inglês Population Turnover, pelos ameríndios hibridizados, em inglês Orsimen. Esta rotação da Eurásia Ocidental é liderada e dominada por R1, e tudo isto é mais uma indicação de que africanos não estavam envolvidos na população da Europa e da Eurásia como humanos modernos, algo que aconteceu recentemente, há apenas mais ou menos 4.000 anos atrás. Há muitas evidências de que as morfologias reais como pessoas das culturas Botai, Sintaxa, Yamnaya, e de todas as outras culturas ocidentais da Idade do Bronze e europeus a eurasiáticas ocidentais estavam lá imediatamente após o aparecimento em massa desses novos grupos que apareceram do nada e de forma muito avançada. Apresentados são imagens de um dos muitos fornos metalúrgicos, em inglês Metallurgical Furnaces, supostamente dentro de todas as casas das comunidades sintastas. Eu vejo os centros deles mais como tipos complexos militares fortalecidos ou industriais. As comunidades Botai têm organização similar também com fornos metalúrgicos, porém menos fortalecidos e mais orientados aos rebanhos entre outros de cavalos. Nestas culturas recém-chegadas tem muitos índices de avanço e organização inéditos que não podem vir do nada como o silêncio do consenso sugere. As culturas destes novatos totalmente orientadas para animais e rebanhos e ainda guerra e campanha, em inglês warfare, e dependentes destes animais e rebanhos, inclusive para leite e para derivados de leite estavam lá imediatamente também. Morfologia, pele clara, animais, localização em sequência partindo da entrada NZ em direção das montanhas Altai e sul das montanhas Ural, ambos com reservas enormes de metais e outros recursos. Tudo isto aponta para uma origem não africana e para a chegada e entrada pelo rio Yenisei River, Ártico, Rota 1, que é a entrada preferida, para a Eurásia etc., de ameríndios e ameríndios híbridos que já praticaram os mesmos costumes desde muito tempo nas terras deles nas Américas. A entrada pelo rio Yenisei River, Ártico, Rota 1, especialmente a entrada preferida, para a Eurásia etc., quando eles trazem junto com eles seus animais de porte maior até em rebanhos, dos quais eles fortemente dependem. As comunidades, no meu ver, são parecidas e até melhor organizadas, diversificadas e descentralizadas e com os locais estrategicamente escolhidos que certos postos avançados dos romanos nos territórios para eles muito distantes que eles iam conquistar e anexar. Rota 1 e Entrada 1. A Rota 1 parece longe, mas é porque a formata da mapa, deforma e estica no sentido horizontal quanto mais perto do Polo Norte, a distância real da Rota 1 é de aproximadamente 4.000 km. Esta distância é aproximadamente 1. A distância do norte da Finlândia a Gibraltar. 2. Aproximadamente a distância da entrada pelo rio Yenisei River, Ártico, Rota 1, até a Beringia. O tempo é muito curto para qualquer evolução de pele escura, pele negra, para a pele clara e o desenvolvimento das mutações mencionadas acima que são trazidas da raiz, em inglês Root, e berço, em inglês Cradle, da América do Norte. Combinações que compõem um complexo de paradigmas para o consenso, como um L da Eva mitocondrial, a chegada de africanos e a aquisição de DNA neandertal. É óbvio que as hipóteses o mtDNA L da Eva mitochondrial, a chegada de africanos, a aquisição de DNA neandertal, são dependentes um do outro para sustentar o consenso, entre outros, por isso falo de combinações. DNA de neandertais através de cruzamentos ou marcadores de hibridização. Introdução simplificado. Hipóteses não comprovados. Consenso suponha que os europeus e os eurasiáticos ocidentais e todos os homens vieram da África como africanos, sem a fração do Neandertal porque a África subsaariana não tem até hoje, 50.000 ou 80.000 ou ainda mais anos atrás. Que depois de sair da África cruzaram com Neandertais e Denisovans. Que evoluíram para os tipos europeus e euroasiáticos ocidentais com pele clara e tolerância à lactose.
que nos anos 1500 europeus e os euroasiáticos ocidentais organizaram expedições para o mundo inclusive para as Américas e eliminaram e substituíram entre muitos outros os homens ameríndios amazônicos da Colômbia, inclusive David Reich. Continuam hipóteses que ainda não foram comprovadas. Este turnover, eliminação e substituição, está provado através de DNA antigo nos esqueletos, ADNA ou Ancient DNA Research de David Reich. Quando os novatos já chegaram com pele clara, as técnicas e hábitos e com cavalos etc. Tudo isto desde as planícies da América ou desde mais antes ainda, floresta amazônica. Rebanhos. Começo pelos rebanhos e não pelas rotas ou pelos barcos porque possivelmente os rebanhos chegando na Eurásia etc. era essencial para a escolha das rotas e o uso em massa de barcos apenas depois que já tinha os animais presentes nos destinos indispensáveis para transporte, guerra, campanhas, como também o próprio turnover, como também na agricultura para entre outros cortar as terras. Mais detalhes sobre rotas e barcos estão sendo apresentados em outros vídeos. Certos rebanhos de animais, incluindo cachorros e mais outros animais dominantemente de maior porte, passaram pelas rotas pelo gelo da Ártica usando trenóis sled em inglês, ou comboios ou caravanas de trenóis possivelmente puxados por cachorros, renas ou parcialmente velas, inicialmente possivelmente seguindo rotas de migrações de animais selvagens com entre outros os mamutes, em inglês, mamotes. Animais importantes podiam ter sido transportados em pequenas quantidades nos barcos, com os alimentos deles, que navegavam pelas correntes. Potencial das correntes. Navegar pelas correntes é algo que até peixes juvenis de poucos centímetros conseguem em massa. As enguias deixam os rios europeus para migrar, passivamente, pelas correntes para o mar dos sargassos no Atlântico Norte para procriar. No fim do ciclo algumas com até 1,5 metros, chegam da Europa, América do Norte, incluindo partes do Caribe, e norte da África, incluindo o Mar Mediterrâneo. Obrigado por assistir.